Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 346. E nós vamos continuar falando a respeito de quando a dor nos alcança. E hoje nós vamos falar a respeito do luto, como nós podemos enfrentar o luto e também as nossas perdas. E nós vamos então num texto muito importante da palavra de Deus, uma passagem que narra, a morte e a ressurreição de Lázaro e como Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. Então, João 11, 17 a 33 nos diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, subiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê tu nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: Aonde a sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então, nessa passagem que está narrando, a morte e a ressurreição de Lázaro, nós podemos verificar alguns elementos muito importantes nesse processo de compreensão de como nós podemos lidar com o luto e também com a perda. Observamos aqui que há diferentes personagens que também têm comportamentos e reações iniciais diferentes, né? Como cada pessoa tem um modo de elaborar então a crise e a perda. No versículo 20, Marta, ela está agitada, mas Maria está prostrada, né? Jesus chora. Então, no momento, cada um tem uma reação. Marta já foi Maria, Marta foi, mas Maria, porém, ficou, né? Marta foi depressa ao encontro de Jesus, mas Maria ficou sentada em casa ou ficou prostrada, né? Cada tradução tem algo diferente. Então, são diferentes também personalidades, pois Jesus, importante a gente entender que Jesus, ele sabe lidar com todo, conosco de qualquer jeito, seja nosso tipo de personalidade, ou de qualquer jeito, ele sabe lidar com cada um de nós. Ou mais ativos, ou mais parados, ou mais contemplativos nessas horas, essas reações que são iniciais diante dessas crises de perda. Então ela tem essas características, são diferentes personagens, né? Cada pessoa da família reage de uma forma diferente e não devem ser condenados nem julgados pela forma como recebem o luto ou a perda. Cada um tem uma forma de reagir, mas é importante saber que Jesus, que o Espírito Santo Consolador, sabe trabalhar com cada um deles, né? Essas reações iniciais na crise, na perda, ela tem 4 características principais que nós vemos também
nesse texto, que são as emoções fortes, como a tristeza, como a raiva, né? Tem gente que fica irado. Então, essas são emoções fortes, é uma das características. A outra é a desorganização pessoal, quando o luto chega, uma perda, a pessoa pode ficar apática ou silenciosa, ou até mesmo hiperativa. Então, cada um tem o seu jeito. Alguns têm algumas ideias estranhas, acabam tendo alucinações, desmaios e outros tipos de reações. E tem também as somatizações, né, que são as dores de cabeça, a insônia, gastrite e outros tipos, até mesmo outras coisas que surgem, né, da reação inicial à perda ou luto. Essas reações é importante a gente considerar que elas são reações naturais e normais e até mesmo necessárias para se trabalhar com a crise e com a perda. Por exemplo, Jesus, ele chorou. Esse pequeno versículo da Bíblia, né, que é o menor versículo da Bíblia, revela a grande humanidade de Jesus, a empatia de Jesus com a dor do seu semelhante e também com o amor, né? Porque ele amava seu amigo Lázaro, suas irmãs. Então a morte não é algo bonito e até mesmo agradável, mesmo sabendo que haverá ressurreição, né? A perda de uma pessoa querida sempre é motivo de tristeza, e é natural e também é saudável chorar a nossa perda. Então, nós ainda vivemos numa cultura que nega a dor, né? E que busca incessantemente o prazer e por isso muitas vezes reprime as reações iniciais que as pessoas têm, não permitindo que elas chorem ou tenham qualquer uma dessas expressões citadas, que nós citamos aqui anteriormente. Então, a não expressão da dor através dessas reações iniciais pode levar a pessoa a desenvolver uma segunda crise com sintomas mais acentuados, né? Quando a pessoa não processa bem a perda ou o luto, ela pode entrar numa depressão prolongada. Uma pessoa necessita, na verdade, de 6 a 8 meses para iniciar uma cura emocional de uma perda. E essa recuperação passa, então, pela expressão dos sentimentos. Nós vemos aqui no versículo 21, que nos diz assim: disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Então, aqui nós vemos Marta, né, falando a Jesus aquilo que ela acreditava. E aqui nós precisamos ver, então, como que se processa essa recuperação. É a importância vital da gente, nesse momento, ter o domínio do consciente, né? Isso é de vital importância. Nós vemos aqui que na atitude de Jesus para com as irmãs Marta e Maria, ele tentou, o que ele fez? Ele fez com que elas voltassem ao domínio do consciente, não estivessem somente sentindo e reagindo àquela dor. Então, na condução desse domínio, né, da consciência, para ajudá-las, Jesus queria que elas se ajustassem emocionalmente. Então, ele dá uma explicação. No versículo 25, 26, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê tu nisso? Então, quando a pessoa tem consciência de quem realmente ela é, como nós falamos anteriormente, que nós somos seres espirituais e nós somos eternos, somos movidos pela eternidade, né? Então, é importante a gente entender o que Jesus estava trazendo, então, ali. Então, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Com isso, ele desafiou a Marta a crer que ele, presente ali, era a vitória sobre a morte, né? Jesus se apresentou como eu sou, o nome de Deus, né, que foi lá revelado para Moisés. A ressurreição e a vida, elas são uma pessoa, não são uma doutrina. Então, todos nós, um dia
vamos, então, todos vão passar da morte para a vida, né? Vão ser ressurretos um dia. Então, é importante a gente entender. A pessoa que tem consciência, aqueles que estão em Cristo e que receberam Jesus como a ressurreição e a vida, sabe que o verdadeiro cristão, ele não morre, né? Que quando a gente fala morrer, morreu nunca mais. Não. A palavra de Deus diz, né, que Jesus é a ressurreição e a vida. Todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, já estão vivendo a sua eternidade em Cristo, que nem eu já falei. Nós já estamos vivendo a nossa eternidade em Cristo aqui. O que vai acontecer no final, né, quando chegar a nossa hora, é que nós vamos ser promovidos, que nós vamos passar, né, desta vida para outra, para a vida que nos foi prometida em Cristo Jesus, certo? Então, a ressurreição, Jesus fala isso, né? A ressurreição e a vida é uma pessoa, ele se identifica como uma pessoa e não uma doutrina. Para isso, o que tem que acontecer? Precisa haver um relacionamento, né? Uma entrega, uma fé realmente devotada e não ações como Marta estava acostumada. Foi assim que Marta conseguiu, então, passar da doutrina, né, da ressurreição à pessoa de Cristo, quando ela ouve, ainda que morra, viverá. E no versículo 27, Marta responde, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então essa é uma promessa surpreendente, mas é uma promessa verdadeira. Ainda que morra, viverá. Aqui Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida e nos desafia, como desafiou as irmãs, a crerem. Com Jesus passaremos além da morte e seremos revestidos da imortalidade. Nós temos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 44. Então, vamos ver. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Vamos ler aqui. Nós temos o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo a corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, todos os que estão em Cristo e Cristo nele se revestirão da ressurreição e da vida. Enquanto deixarmos e quando nós deixarmos esse corpo, estaremos diante do nosso Criador eternamente, com um corpo incorruptível. Crendo então em sua palavra, temos esperança de que em qualquer circunstância nós receberemos então. Aqui Jesus ensina então aos seus seguidores que a fé nele é que rompe o domínio da morte e nos liberta para uma nova vida. Em nossas perdas, nós temos que aprender a expressar a nossa dor, aonde? Na presença de Cristo. Ele é a ressurreição e a vida, para nós encontrarmos consolo e cura pelo poder, então, do Espírito Santo, pois é ele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, nesse processo, ajuda muito quando nós aprendemos, em vez de focarmos no que falta, identificar os sinais de vida, né? Vida nova, que aparecem às vezes aqui, outras vezes ali. Então, elas sempre serão uma expressão que podem significar as transformações de vida que acontecem, já mesmo nessa dimensão, que são operadas pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, em nossa biologia, temos escrito o duplo movimento da vida: morrer e ressuscitar, como nos mostra a natureza em suas diferentes estações. Nossas perdas fazem parte das estações da vida. Creia você em Jesus, que é a ressurreição e a vida, e mesmo que você morra, você viverá eternamente em Cristo.
Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.